7h46. O tema é polêmico, tem gente que diz para que radar, isso é uma indústria, fábrica de multas, mas para outros trata-se de conscientização, é só a gente ver, vira e mexe um acidente aí pela cidade, em pontos em que antes haviam sim os radares. Mexe com opinião. Mexe com opinião, Sabrina. E vamos dar um exemplo. Quando a gente faz uma lombada, a gente está punindo todo mundo. Porque todo mundo obrigatoriamente tem que parar, frear, gerar o solavanco, acelerar de novo para retomar a velocidade. Então isso acaba sendo desgastante, é chato pra caramba. Minha opinião, é um saco. Falando português correto. Mas vamos lá. Quando a gente fala de radar, isso acho que acaba sendo muito mais interessante pelo seguinte motivo. A gente consegue controlar a velocidade dentro do limite da lei, a gente consegue com que as pessoas respeitem essa velocidade e sem nenhuma punição. A pessoa simplesmente está lá passando dentro do limite da velocidade. Quem que vai ser punido? Apenas quem está ultrapassando o limite da velocidade. Ou seja, é muito mais cômodo para quem respeita a lei. É muito mais saudável para quem respeita a lei. Não gera aumento de combustível na aceleração, não gera desgaste de suspensão, não é aquele solavanco desconfortável. E já a questão do radar, tem a questão que só vai punir quem realmente ultrapassar, quem realmente estiver fora da lei. E outra questão positiva, fala de indústria da multa, mas vamos ser sinceros. É dinheiro que vem para a prefeitura, por quem desrespeitou a lei, e esse recurso vai ser usado para quê? Vai ser usado para outras necessidades da prefeitura, que pode ser até para melhorias da nossa infraestrutura. Enfim, isso é outra questão, mas é dinheiro que entra da prefeitura e um dinheiro que não estava sendo esperado. Então, acho que tem sua razão. E vem da onde? Vem de quem não está cumprindo a lei, sem afetar as outras pessoas que estão cumprindo a lei. Ô André, eu acho que quem quer dar dinheiro para a prefeitura, pega o CNPJ, a conta bancária da prefeitura e dá dinheiro para a prefeitura, não através de multas. Uma das grandes ações dessa gestão foi exatamente acabar com isso. Acabar, literalmente. Nós temos um problema crônico na cidade há muito tempo, e isso era criticado por muita gente, eu era uma dessas pessoas, e fico feliz que isso aconteceu. Acabou. Agora, quer regularizar a questão dos radares, faz do jeito certo. Onde precisa do radar? Foi feito um estudo para ver onde precisa do radar? Nesse ponto nós temos uma incidência de acidentes X. Agora tem uma curva em Joinville com 40 km por hora. Tem uma outra lá também com 40. Aí usa uma referência de uma próxima batalhão, porque é que mais dá acidente, puxa para outra. Não, faz um estudo, cada uma que faz o estudo, e todo lugar que precisar, coloca o radar. Agora, enche a cidade de radares, lota a cidade de radares. Aí também não dá, né? Você vê, na Santos Dumont nós tínhamos num sinaleiro, e depois numa descida onde as pessoas ultrapassavam o limite de velocidade, não tinha radar. Qual é o sentido disso? Qual é a lógica disso? Alguns lugares tem radar que você questiona por quê. Em outros, puxa, aqui poderia ter um radar. Então, o problema é que se colocava radares onde queria, e aí sim, esse discurso de indústria da multa ficava muito forte. Agora não tem radar nenhum, e onde for colocar precisa apresentar um estudo, precisa apresentar uma avaliação, e assim por diante. E acabou. Essa é a realidade. Não é só ir colocando radar e a justificativa é de que tem que andar dentro da lei. Fazer radar, colocar radar também tem que ser dentro da lei. Também tem que ser dentro de uma lógica, dentro da estrutura da cidade. Não sair jogando radar e dizer, olha, quem ultrapassou está fora da lei. Também, quem colocar radar também tem que cumprir uma lógica. Se tu tá dentro do limite de velocidade, o radar não te afeta em nada. Não te afeta em nada. Então o radar, ele acaba sendo muito conveniente para quem está dentro da lei, para quem está dentro do limite de velocidade, para quem não está expondo as outras pessoas em risco, para quem não está se expondo em risco, ele acaba sendo muito conveniente também como uma ferramenta de controle, de evitar acidentes. Olha o quanto aumentou os acidentes em alguns lugares. Eu vejo, por exemplo, na Santos Dumont, onde desabilitaram o radar, logo em seguida, na saída do motel, frequentemente tem acidentes ali. Vamos lá. Todos os lugares que tiver acidente tem que colocar radar, então. Todo ponto. Por exemplo, vou trazer o acidente lá do Jardim Paraíso. Nós tivemos um acidente na Avenida Júpiter, no Jardim Paraíso, onde aconteceu o acidente não tem um radar. O radar está a metros, quilômetros, alguns quilômetros, 2 quilômetros, salvo engano, 3 quilômetros, antes tem um radar. A 40 km por hora na frente da escola, não tinha um radar. Onde aconteceu o acidente tem que colocar um radar também?
Aconteceu um outro acidente na outra rua, no mesmo bairro, também tem que colocar um radar. Numa estrada de chão, que acontece acidente também, e nós tivemos esses dias um acidente gravíssimo também tem que colocar um radar. Essa lógica, ela não procede. O infrator, você pune o infrator, você não pune os motoristas. O infrator que vive cometendo essas infrações têm um limite de velocidade, as vias têm seu limite de velocidade, a gente faz o curso de trânsito, lá no curso de trânsito a gente já tem, em locais que nós temos uma alta incidência de acidentes, você coloca o radar, até para rememorar, para relembrar, e aí evitar o número de acidentes. Mas se for por acidente, então Joinville vai ter... Então você defende o uso de radares, Ananias? Não. Mas tu Dessa forma que você defende, não. Mas tu acabou Eu de falar acredito, aquilo que eu sempre falei, aquilo que eu sempre disse, radar, ele precisa ser colocado onde precisa, e precisa de um estudo, verificar a incidência de acidentes, tudo aquilo que o Tribunal de Contas pede. Eu não estou falando nada, não estou inventando nada, eu estou falando, por isso que os radares caíram em Joinville. Os radares não deixaram de ter em Joinville porque o Adriano não gosta de radar. Pelo governo Adriano, os radares estariam ali. Essa é a verdade. Saíram por conta de um questionamento do processo, um questionamento sobre como estava sendo feito o uso dos radares na cidade, que é justamente o que eu questiono. Você quer colocar um radar? Coloca, ótimo, mas coloca no lugar que precisa, não sai largando radares pela cidade. É justamente isso, porque se for manter a mesma lógica do radar do acidente, nós teríamos que ter muito mais radares. Mas a lógica dos radares que nós temos em Joinville é simplesmente para aplicar multa. Essa que é a verdade, é para aplicação de multa, sempre foi assim. Aí agora a gente fica convencido de que é por número de acidentes. Se é por acidente, então precisa de mais radares, porque aí não faz sentido a estrutura que se coloca. Olha, a gente tem na Gutter Quasimodo, ali próximo da Recreativa da Tigre, um ponto que tinha muito acidentes, e ali tinha sido posto um radar. Tirar. E agora? A gente tem em vários sinaleiros, todos os sinaleiros que a gente pega da norte e sul, são pontos que quase todos os sinaleiros tinham radares. Por quê? Porque durante a noite tem muita gente que acaba ultrapassando os limites de velocidade, ultrapassando os sinais. Isso pode gerar muitos acidentes, isso é perigoso. E tem que ter o radar para a gente punir, para a gente sinalizar para as pessoas respeitarem na marra. Vamos falar de lombada. Semana passada, eu não sei como um carro se perdeu ali próximo à Unimed, na rua Orestes Guimarães. Eu não sei como aconteceu, mas logo ali na frente tem um radar. A dedução que eu penso, não sei, será que ele não rampou uma lombada e se perdeu? Se tivesse o radar, ele teria freado ou teria tomado uma multa e não teria morrido num acidente. A lombada, ela é muito importante em trechos que tem travessas. A gente está falando de uma avenida ali, uma via gastronômica, um calçadão, uma praça, em frente a uma escola. A gente precisa de lombadas nesses pontos. Mas em avenidas, em lugares de fluxo de trânsito, a lombada ela acaba sendo um negócio retrógrado, antigo, ultrapassado, que gera desgaste, gera estresse, gera fila, gera trânsito. E já o radar ele vem com uma solução muito dinâmica para isso. Então, por que esse preconceito contra o radar? Ah, vou dar dinheiro para a prefeitura. Tu tá fora da lei, tu tá desrespeitando a lei. Então, se for pagar uma multa porque tu tá desrespeitando a lei, que pague. A prefeitura que faça bom uso desse dinheiro para a gente melhorar a nossa infraestrutura. 40 km por hora e a pessoa andou com 50. Ele é um infrator, ele é um fora da lei. É uma premissa, para mim, totalmente fora de contexto. E tem mais. Você fala sobre a lombada. Nós tivemos um acidente com vítima. Não gosto de ficar falando aqui de casos, mas infelizmente nós tivemos um caso em que tinha uma lombada e tínhamos um radar. E mesmo assim aconteceu um acidente. Não venhamos com essa ilusão de que os radares resolvem os problemas dos números dos acidentes em Joinville. Os acidentes continuam acontecendo. E as multas, aí sim, o que vai acontecer é que os acidentes continuarão acontecendo. Vamos ter as lombadas, nós vamos ter os radares, nós vamos ter as lombofaixas e nós vamos ter um monte de dinheiro sendo arrecadado com multa. Eu não quero que as pessoas paguem, usem seu dinheiro para ficar enchendo de dinheiro os cofres da prefeitura. Eu não quero. O cidadão já paga muito dinheiro de imposto para ter que estar dando mais dinheiro para o poder público. O poder público já tem recursos suficientes. Mas tem uma... Bom, isso aí é uma discussão de pacto federativo, uma discussão de divisão de impostos, de recursos, enfim, é uma outra discussão. Mas não o cidadão que já paga um monte de impostos para dar dinheiro para o poder público pagar multa. Peraí, por favor. Se o poder público aumentar
aumenta a arrecadação. Isso não é um liberalismo econômico, isso não é uma lógica, não faz o menor sentido, né? É punição do cidadão mais um pouco. Ele paga impostos e é punido mais um pouco ainda por andar nas ruas da cidade. Por andar o quê? A 50 km por hora? Porque é assim, tem via da cidade que diz 40, em alguns lugares inclusive questionáveis, que certamente quando voltarem os radares nessas vias não estarão mais, e que nessas vias são questionáveis, mas se a pessoa passasse a 50 km por hora, ela iria pagar uma multa. Para mim não faz sentido. Se o poder público aumenta a arrecadação via a indústria de multas, para quem está cometendo uma infração, então ele vai ter capacidade, na teoria, de reduzir o imposto para o restante da população. Então a gente está vendo até um benefício por conta da indústria das multas. Por favor, não.